Olá, povo de Deus! Estamos iniciando o nosso módulo de número 18, a abertura do primeiro selo. O nosso propósito nesse módulo é compreender a abertura do primeiro selo, a formação da confederação do anticristo e a atuação da igreja iníqua. Nós estamos falando sobre o capítulo 6 do Apocalipse, parte do capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 17 e o capítulo 18. Todos estes capítulos, eles trabalham em cima dos acontecimentos que inicia a abertura dos selos. O texto base, Apocalipse capítulo 6, o versículo 1 e o versículo de número 2. Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes. Dolores, seja bem-vinda. Dizendo, vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Seja bem-vinda, Dolores. Nós estamos iniciando, dando os textos básicos que vai fazer parte desse módulo 18, a abertura do primeiro selo do Apocalipse. O Apocalipse, no capítulo 17, ele também trata do mesmo contexto. Aliás, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a besta se pôs em pé sobre o mar. Também o Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, vem a pergunta: como é que nós vamos abordar a palavra profética? Entre um artigo da Chamada da Meia-Noite sobre como abordar a profecia, ele escreve assim: a saga humana é como um caudal que deságua no oceano insondável dos propósitos divinos. Todos os rios correm para o mar. A história da humanidade, ela corre para concretizar o propósito de Deus. Deus faz o seu propósito mesmo com o homem agindo contrário a este propósito. Aí o artigo diz: a abordagem adequada que todos os estudantes da profecia bíblica deveriam empregar é, primeiramente, estudar a Bíblia indutivamente para ver o que ela diz, não levando em consideração nenhum dos acontecimentos correntes. Tem muita gente que quer estudar a Bíblia da seguinte forma: ele vai no jornal, examina o que está acontecendo no mundo, vem para a Bíblia e tenta entender o que está escrito na Bíblia do que está acontecendo no mundo. Na verdade, observa a faculdade de engenharia. Nós sentamos nos bancos escolares, estudamos tudo sobre cálculo, depois de formado, fazemos um edifício real, verdadeiro. Mas toda a teoria já está entranhada no engenheiro, e aí ele consegue fazer um edifício. Da mesma maneira, deveria ser a maneira como estudamos a Bíblia. Nós devemos estudar a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Ora, se existe uma vontade de Deus, existe uma vontade que é nossa. Essas duas, elas podem estar em mundos opostos. Para eu poder saber se eu vou abrir mão da minha vontade
para assumir a vontade de Deus, eu tenho que conhecer essa vontade. Porque senão eu não tenho mecanismo de decisão para saber se a de Deus é superior à minha vontade. O fato de ser de Deus, ela é superior. Mas se eu não a conheço, eu não tenho parâmetro para decidir. Então a mesma coisa com a palavra profética. Se eu não sei o que a palavra de Deus diz, como é que eu vou olhar o mundo e entender? Então primeiro eu tenho que entender a Bíblia, e depois eu olho para o mundo e digo, está em conformidade com o que está escrito na Bíblia. Continua o artigo. Deve-se primeiro verificar, a partir de uma interpretação adequada das Escrituras, o que é que o Senhor afirma sobre profecias bíblicas futuras. Deixe-me dizer como que eu estudei o Apocalipse. Faz em torno de 30 anos que eu estou estudando o Apocalipse. Nesses 30 anos, eu só ensinei o Apocalipse 3 vezes. E não mais. E agora eu estou, de forma sistemática, transmitindo o Apocalipse através do Instagram e o YouTube. Então, note uma coisa. Quando eu estudei a primeira vez o Apocalipse e fui ministrar o Apocalipse a primeira vez, eu tinha certeza do que eu estava falando do capítulo 1, 2 e 3. Do capítulo 4 para frente, mesmo eu estando ensinando, eu não entendia muita coisa. A segunda vez que eu fui ensinar o Apocalipse, eu consegui entender do capítulo 1 ao capítulo 7. Do 8 em diante, eu não conseguia entender. Do 1 ao 7 eu tinha segurança, dali para frente não. A terceira vez que eu fui ensinar o Apocalipse, e a diferença era de anos, de 3 anos, 4 anos entre uma vez e outra. Eu estava em Curitiba, eu ia ensinar o Apocalipse em Dourados, eu tinha que viajar na quarta-feira, para começar a instrução na quinta-feira, eu ia ensinar a quinta à noite, sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite e domingo de manhã. 5 vezes para entregar o Apocalipse todo. Era terça-feira, eu preparando para viajar para Dourados, eu ia viajar na quarta, e aí eu abri o Apocalipse de novo e disse assim, eu não estou conseguindo entender. Como é que eu vou a terceira vez ensinar o Apocalipse e eu não consigo enxergar a sequência dos eventos? Aí eu pensei assim, quando a gente não consegue entender nada, a gente tem que pegar um dicionário. Aqui tem um dicionário de questões vernáculas. A gente tem que pegar, imagina um dicionário, você pegar, soltar todas as letrinhas do dicionário, joga para cima e fazer cair um dicionário novo. Imagina isso. Pega, mistura tudo, joga para cima e faz cair de novo. E aí você junta as letras e faz o dicionário. Foi assim que eu pensei. Falei, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar todos os eventos que estão escritos no Apocalipse e vou escrever em cartão, cada evento no seu cartão. E aí eu escrevi 64 eventos. Aí eu disse assim, agora eu vou imaginar que eu estou num quebra-cabeça. Eu vou pegar esses eventos e vou colocar ele em uma ordem cronológica que seja lógica. Eu abri a minha cama, montei em cima da minha cama e comecei a montar as peças. Montei as 64 peças. Tinha que dar uma lógica ali. Quando eu terminei, quando eu bati o olho, eu havia entendido a sequência cronológica do Apocalipse. E aí, depois que eu entendi essa sequência, aí eu comecei a fazer um trabalho de montar, eu tinha um cartão com o evento. Aí eu peguei e recortei o Apocalipse inteiro,
a parte escrita. E ao invés de eu colocar o evento, eu coloquei a parte escrita do evento. E aí eu tinha que montar a escrita. Eu trabalho com semiótica há mais de 30 anos. Semiótica diz: o texto tem que entregar o entendimento do próprio texto. Eu não posso precisar de apoio externo. As referências internas do texto têm que explicar o seu próprio texto. E ali eu comecei a montar. E aqui esse texto está dizendo o seguinte: uma vez que a pessoa verificou o que a Bíblia afirma, então ela será capaz de montar uma estrutura do plano de Deus para o futuro. Essa estrutura está retratada nesses marcos escatológicos. Quando eu trabalhei no Tribunal de Contas de Mato Grosso, não no tribunal, eu trabalhei em prefeitura que tinha que responder informação para o tribunal. O Tribunal de Mato Grosso, para ensinar as pessoas a controlar o orçamento público, ele trabalhou um conceito chamado ponto de controle. E ele dizia assim: para você controlar um orçamento público, você tem que ter pontos de controles, e naqueles pontos de controles tudo tem que fechar. Então imagina você o seguinte: eu estou num quarto e tem uma porta e uma janela. A janela está fechada e o edifício é 4 andares. Ninguém vai pular a janela. Então a única maneira de sair do quarto é pela porta. A porta é meu ponto de controle. Se eu quiser saber quem entra e quem sai, eu só preciso olhar para a porta. Quem entrar e quem sair, eu olhando a porta, eu sei que entrou e saiu. Isso é ponto de controle. Marco profético é ponto de controle. Quer dizer, a história tem que passar naquele marco. Ela não pode desviar daquele marco. Ela vai chegar ali. Então eu não olho para a história, eu olho para o marco. E quando a história chega no marco, eu digo: chegou, o marco está aqui. Então, 1948, Israel se formou nação. A Bíblia falou que Israel ia voltar a ser nação. Então eu tinha que olhar Israel ser nação. 1948 ele foi nação. Então este é um marco. A Bíblia de forma bem determinada, bem firme, bem concreta, ela se cumpriu nesse evento. Então eu consigo enxergar o marco temporal à luz da palavra profética. E aqui continua: assim que tiver manuseado adequadamente as escrituras dessa maneira, a pessoa pode, então, olhar os acontecimentos atuais e verificar determinadas tendências que podem estar desenvolvendo a movimentação na direção que a Bíblia diz. Então é isso que eu faço. Eu pego os eventos bíblicos e abro esses eventos, detalho esses eventos, coloco eles em marcos temporais e mostro o caminho que a história tem que percorrer para que aqueles marcos se concretizem. Então, quando eu olho a história, eu vejo a Bíblia se cumprindo. Por quê? Porque o marco está ali me mostrando claramente como que as coisas estão correndo. Então, olha, em Daniel, capítulo 11, versículo 21 a 23, ele fala de um homem vil. Depois se levantará no seu lugar um homem vil. Observa Jesus Cristo. Ele escolhe 12 apóstolos. Um é traidor. Aquele que era traidor, que Jesus sabia que ele era traidor, Jesus sabia que ele ia vender Jesus por 30 moedas de prata. Jesus sabia que quando ele fizesse essa venda, Jesus seria crucificado. Este homem é um homem vil. Mas ele fez parte da história bíblica. Como que um homem vil, um homem desta natureza pode existir? O problema nosso é que nós temos uma visão do ser humano, uma visão romanceada.
nós olhamos para alguém como Ritter e dizemos assim: aquilo é uma exceção. Aquilo é uma exceção. Permita-me contar um caso que aconteceu comigo para você perceber como um homem sem a graça de Deus, ele pode se tornar alguém sumamente mau. A cena é a seguinte: eu me converti aos 18 anos de idade. Depois, em 1984, então 23 anos de idade, eu fui fazer seminário de teologia. Convertido, fazendo seminário de teologia. No seminário, antes de começar todas as aulas, tinha um culto. Um culto de 10 a 15 minutos. Todo culto, um aluno falava, dava um testemunho ou pregava. Naquele culto em particular, eu estava sentado no corredor, a primeira cadeira do lado do corredor, que sai da sala de aula, aonde estava tendo o culto. Uma moça estava sentada do meu lado. Um amigo meu, que veio a ser pastor depois, pediu a palavra para dizer algo. Ninguém sabia o que ele ia dizer, e eu estava ouvindo. Quando ele assumiu a posição para falar e começou a dizer o que ele ia dizer, ele disse assim: eu vim aqui confessar que eu colei na prova e eu estou arrependido e eu estou publicamente contando que eu colei na prova e eu peço ao professor que me dê nota 0. Essa foi a palavra dele. Quando ele começou a contar que ele teve nota 0, ou que ele colou na prova, eu, sentado na cadeira, pensei comigo: por que ele teve que contar em público que ele colou? Por que ele não contou ao professor? Por que ele não contou na sala de aula? Por que ele contou nesse lugar? Eu percebi que a minha mente não parava de questionar a atitude daquele rapaz. E aí, quanto mais ele falava, mais a minha mente questionava, e a minha mente entrou num processo de questionamento insuportável. Eu questionava tudo: a modulação de voz, a fala. Eu fui questionando, e quando eu vi que a minha mente disparou e que ela não parava mais, eu pensei comigo: se eu abrir a boca, eu vou falar o que eu não devo falar. Então vou fazer o seguinte: para eu não correr o risco de eu falar, eu vou morder a língua, vou morder o lábio e vou apertar para doer, porque se alguém tentar falar comigo e eu abrir a boca, eu estou mordendo tão forte a minha boca que eu não vou conseguir falar se uma pessoa falar comigo. Quando eu fiz esse movimento de morder forte, machucando, a moça do lado virou para mim e disse assim: o que é que o fulano falou? Quando ela perguntou, eu tinha que falar, mas eu estava mordendo a boca. E eu vi que se eu falasse com ela, eu ia zombar ou desprezar ou criticar a pessoa que estava contando. Então eu atrapalhadamente falei alguma coisa, ela não entendeu. E quando ela não entendeu, eu mordi a boca de novo e falei: eu vou ficar quieto, eu não posso falar. E aí começou o culto. Aí eu pensei comigo: quando o culto terminar, como eu estou sentado no corredor, eu vou sair correndo. E aí eu vou para a sala e vou pegar a Bíblia. Vou abrir a Bíblia
e vou começar a ler e não vou falar com ninguém até minha mente voltar ao normal, ela parar de criticar, porque ela não parava de criticar. Então eu saí correndo do culto, fui o primeiro a chegar na porta, fui para a sala de aula, abri a Bíblia e comecei a ler. Só que na hora de abrir a Bíblia ao acaso, eu abri a Bíblia no Salmo 68 e comecei a ler. Levanta-se Deus, dispersando-se os seus inimigos. De sua presença fogem. Deixa me ver, peraí. 68. 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Eu estava perplexo com minha mente. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me das conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua com espada e apontam, olha só, apontam quais flechas, palavras amargas para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Deixe-me explicar. A nossa mente é como uma estação de rádio. Nós pensamos os nossos pensamentos na nossa voz, a voz interior. A gente pensa. Mas o ventrículo, acho que é assim que fala, ele projeta a voz dele na boca de um boneco. E você ouve o boneco falar com a voz do ventrículo. Imagina alguém de fora de você lançando uma voz para dentro da tua cabeça na mesma entonação da sua voz. Mais ou menos assim. Imagina que eu estou parado aqui e passa uma mulher bonita. Quando ela passa por mim, eu penso assim, eu faço a seguinte observação na minha mente. Que mulher bonita. Ok? Eu olho a mulher bonita e digo, que mulher bonita. Só que, ato seguinte, eu digo assim, é mesmo, que mulher bonita. Aí vem a pergunta, pera lá, se eu afirmei, que mulher bonita, exclamei, que mulher bonita, e em seguida eu disse, é verdade, que mulher bonita, as duas falas não podem vir da mesma fonte. Entenderam? Na minha cabeça, uma mulher bonita passa e eu digo, que mulher bonita. E aí, na minha cabeça eu digo, é verdade, que mulher bonita. Mas espera lá, a primeira voz falou, a segunda voz confirmou a primeira voz. Então quem foi a primeira voz? Aqui está dizendo, apontam quais flechas amargas para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. E aí continua, teimam no mau propósito, falam em secretamente armar cilada, dizendo quem nos verá são seres invisíveis. Estão jogando, projetam iniquidade. E aí vem a situação da minha mente. Inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Era o retrato da minha mente. E ali eu entendi. Os pensamentos que estavam na minha mente não vieram da minha pessoa. Estavam sendo infiltrados e era por isso que eles estavam descontrolados. E ali, quando eu li essa parte e cheguei em Salmo 64, verso 7, diz, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. E quando eu li esse versículo,
a minha mente entrou em absoluto estado de paz. Nenhum pensamento mais estava ali. Dessarte, serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alega no Senhor e nele confia, e os retos de coração todos se gloriam. Quer dizer, eu estou contando o testemunho, conforme o texto diz, de um livramento que Deus me deu. Agora, eu me reputo por um homem íntegro, porque recebi Jesus como Salvador, sou justificado em Cristo Jesus, uma nova criatura, mas os meus pensamentos podem ficar descontrolados. Nos Efésios capítulo 6 fala de setas inflamadas do maligno. Setas inflamadas do maligno são setas de pensamentos. Elas infiltram na nossa mente, falando na primeira pessoa, como se fosse a nossa voz interior, e a gente pega e pega carona naquele raciocínio e diz, é verdade. E começa a pensar, e pensar, e pensar, e pensar de algo que eu fui instigado a pensar, não estava originalmente lá. Por que eu estou contando isso? Para nós entendermos, este homem viu. Porque este homem viu, ele não tem a proteção de Deus, que interrompe o ataque da seta maligna. Pelo contrário, ele está entregando a sua alma ao maligno. Ele está fazendo um pacto oculto com as forças das trevas. As forças das trevas estão comunicando ele poderes. E aí diz, o qual não tinha dado a majestade real. Quer dizer, ele vem tomar um lugar por assalto. Ele virá caladamente, tomará o reino com lisonjas. E as forças inundantes serão varridas de diante dele. Veja Hitler, quando ele começou a guerra, ninguém detinha ele, ninguém era capaz de vencê-lo. Ele foi avançando e ganhando territórios. Quando ele virou para o lado da Inglaterra, havia um homem na Inglaterra que tinha um orfanato com 1000 crianças. Este homem chamava Howard Hess. Este homem tem um livro com o nome dele escrito, chamado O Intercessor. Ele, no orfanato, ele nunca pediu dinheiro a homem algum. Ele entendia que se ele quisesse dar sustentação àquele orfanato, ele tinha que falar com Deus e pedir a Deus para trazer o pão todo dia no orfanato. E aí, quando começou a guerra, ele pegou e juntou os líderes do orfanato e começaram a orar por Londres. E o objetivo da oração era impedir que as bombas caíssem em Londres. E ele dizia assim, se nós cremos no poder da oração, nós não vamos ficar no bunker, no lugar do abrigo, quando os aviões passarem com bombardeio. Nós vamos ficar orando, vendo os aviões passando. Porque se Deus não for capaz de impedir uma bomba cair sobre nós, como ele vai ser capaz de impedir uma bomba cair sobre Londres? E este homem intercedeu por todas as grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial. Contra um homem vil. E aqui está, esse homem vil, se ninguém o detém, ele vem. E depois, feita com ele uma aliança, usará de engano, e subirá e se tornará forte como pouca gente. Este homem, que está retratado em Daniel 11, é a caricatura da besta que vai surgir, de um homem apessoado, de um homem sagaz, de um homem inteligente, de um homem capacitado, de um homem que entende de política como ninguém, mas de um homem que toma caladamente com lisonjas o seu lugar.
Um homem que vai usar de engano para ocupar a posição que ele vai ocupar. A saga humana é como um caudal que deságua no oceano insondável dos propósitos divinos, dizia o artigo. Foi esta a experiência de Daniel quando orava. A resposta da oração que ele fez quando ele pediu o retorno de Israel a Jerusalém na deportação da Babilônia, a resposta da oração veio em seu socorro Miguel, o arcanjo, incumbido de Deus de guardar Israel, o povo de Deus. Essa cena demonstra que os governantes são manipulados por principados alojados nos lugares celestiais, como foi o caso do rei da Pérsia, que queria impedir o príncipe, um anjo, chegar a Daniel e lhe entregar a resposta. Quando a gente examina o mundo natural, nós estamos ali, a política em Brasília acontecendo, tudo fervilhando, a gente só pensa em componentes humanos. A gente só pensa que é homem falando com homem, homem fazendo acordo com homem. A gente se esquece que há um Deus nesse século, chamado o grande dragão, a antiga serpente, Satanás e o diabo. É um personagem real. É um personagem que interfere nos negócios e na política humana com um propósito: conduzir o homem para fora da presença de Deus. Isto é real. Então nós não podemos olhar a política imaginando que é coisa decidida em uma sala com um homem sentado conversando um com os outros. Setas malignas, influências malignas vão sobre a cabeça desses homens. Agora, quando a gente pensa em influência maligna, a gente pensa em influência maligna só do ponto de vista do mal, no sentido de matar, roubar e destruir. No entanto, se alguém influenciar uma pessoa para tirar ela da presença de Deus, por meio de uma coisa boa, como os cuidados dessa vida, a sedução das riquezas, essa sedução tem papel igual à morte de alguém para Satanás. Porque ele está alcançando o seu intento. Se ele conseguir fazer um homem trabalhar sem cessar, até ele perder a família dele, está bom, de bom tamanho. Ainda que ele ficou rico, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que entender que quando tratamos com os negócios humanos, nós tratamos em um ambiente espiritual de interferências divina e maligna. A influência divina eleva o homem, a interferência maligna derruba o homem. E esse ambiente é um ambiente real que nós temos que considerar. Assim como Deus revelou a Daniel que o reino da Pérsia era supervisionado por um principado, seríamos infantis se imaginar que o Brasil não tem um principado. Um principado tomando conta dessa nação. Quando ainda se levantaria 4 reis, sendo eles Ciro II, Cambises, Dário, Itaspe e Xerxes. Esse último rei, Xerxes, rico e poderoso, empreendeu uma série de batalhas contra os gregos, até ser derrotado pelos gregos na famosa Batalha de Salamina, em 28/9 de 480 a.C. Em 13 anos, o grego Alexandre o Grande conquistou todo o Império Persa, incluindo terras distantes como a Índia. Casou-se com uma nobre persa de nome Roxana, mas 4 anos depois vitimou uma febre e ele veio a morrer. O império de Alexandre o Grande foi dividido por 4 generais, que é mencionado na visão de Daniel como 4 cabeças, sendo ele Ptolomeu no Egito,
conhecido como Reino do Sul, Seleuco na Síria e restante do Oriente, Cassandro na Macedônia, Elisimaco na Trácia e Ásia Menor. Seguiu-se entre esses 4 reinos alianças, intrigas, desavenças, guerras, que culminou no reinado de Antíoco IV, entre o ano de 175 a 163 a.C. Antíoco IV avançou contra o Egito, tendo de recuar por pressão do Império Romano. Ele voltou-se contra Jerusalém e ele degolou 80.000 judeus. 2 anos depois, Antíoco IV voltou-se contra Jerusalém, matando e profanando aquele solo sagrado, proibindo o culto judaico, sacrificando porcos no templo e erguendo altares e ídolos no entorno da cidade. Nesta época, alguns líderes judeus fizeram aliança com Antíoco IV, buscando algum nível de convivência pacífica, abrindo mão de sua fé e afastando-se da aliança com Deus. Como se não bastasse toda a profanação, Antíoco IV baixou um edito unificando todas as religiões sob a égide dos seus ídolos. Os judeus que se circuncidavam eram torturados e mortos implacavelmente. Quando pensava não mais ter limite ao seu poder, Antíoco IV veio a cair morto e o seu corpo devorado por vermes, cujo mau cheiro afastava todos dele, provando assim a onipotência divina. O cumprimento destas profecias de Daniel, rigorosamente detalhada em Daniel 11, demonstra que o poder dado a Satanás para operar no período posterior ao arrebatamento será exercido debaixo do domínio de Deus, estando apto a realizar toda a obra que lhe é dada a fazer nos estritos limites da autoridade que lhe é delegada. Findo esse tempo, o juízo será instaurado, Satanás será preso e amarrado, impedido assim de operar na terra durante o milênio, quando a justiça reinará sob a supervisão direta do Senhor Jesus Cristo. O que eu fiz aqui? Peguei a história de Antíoco Epifânio, Antíoco IV, como ela se retratou, e ela vai se replicar no tempo do fim. Nós, principalmente os brasileiros, que nunca conheceu tempo de guerras, nós achamos que o mundo é um grande parque de diversão, que as coisas são tranquilas, a gente anda pelas ruas, mas a gente percebe em alguns pontos do país determinados nichos de violência, difíceis de entrar, territórios controlados por bandidos. E aí a gente percebe que a natureza do ser humano de hoje não é diferente da natureza do ser humano do passado. Em que pese o fato de toda a conjuntura de leis que nós temos, de constituição que nós temos, só o fato de sabermos que a Constituição já foi trocada N vezes, nada impede de ser trocada de novo. Ou seja, entre os homens, nada é definitivo, tudo é volúvel, tudo pode cair. E nós temos que entender a palavra profética. Porque se não entendermos a palavra profética, nós vamos viver uma vida romanceada, imaginando que as pessoas à nossa volta todas estão trabalhando em prol do nosso bem, única e exclusivamente. Então vamos ao movimento da revelação. O cavaleiro, a besta e o falso profeta. O cavaleiro, as bestas e a grande meretriz.
os cavaleiros e os atores proféticos. Nós lemos Apocalipse capítulo 6, versículo de número 1. A abertura desses primeiros selos. A abertura do capítulo do selo, ela é depois do arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja que permite desencadear a abertura dos selos. Porque antes há um culto ao Criador, depois há o culto ao Cordeiro, então o Cordeiro vem e abre o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão. Vi, então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, e com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Antes de definir quem é esse personagem do cavalo branco, precisamos ter uma visão importante sobre os atores proféticos que estão sob a esfera do domínio do dragão. Apocalipse capítulo 16, o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás, a antiga serpente, o diabo, o acusador de nossos irmãos, que nos acusavam de dia e de noite, e hoje ele nos acusa. Esse é o grande dragão. Da boca da besta, quem é a besta? A besta é o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que vai assumir o comando das nações. E da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? Antes do arrebatamento ele era chamado o anticristo. Depois do arrebatamento ele é o falso profeta. O objetivo do falso profeta é trazer as religiões para fazer da besta, desse homem iníquo, desse homem, o homem do pecado, filho da perdição, de fazer com que a humanidade venha adorar esse homem. Da boca desses 3 homens saem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Nós não estamos falando de homens normais, esses 2, a besta e o falso profeta. Nós estamos falando de homens que fizeram pactos malignos. Sai espíritos imundos da boca deles. Eles têm domínio sobre o império das trevas. Nós vamos ver esses 3 personagens de novo em Apocalipse capítulo 19, o versículo 20. Mas a besta foi aprisionada. A besta, esse homem, o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição, foi aprisionado com ela, com a besta, o falso profeta, que era o anticristo, que se tornou o falso profeta, que traz as religiões para adorar a besta. Que os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da imagem da besta. Os 2, a besta e o falso profeta, os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Jesus já havia dito que esse lago de fogo é preparado para o diabo e os anjos caídos. E ali eles vão pagar uma pena eterna. É um lugar de penalidade eterna. Nós vamos encontrar de novo os personagens em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia, o Apocalipse, no livro de Daniel, faz isso também, quando apresenta esses seres iníquos e malignos, apresenta também a derrota deles e a vitória do reino de Deus. Porque
para que a gente estude a palavra profética, nós temos que ter a tranquilidade que quem está no comando da história é Deus. E que cada ator profético vai cumprir o seu papel do jeito que lhe é dado a cumprir, nos limites estabelecidos por Deus. Então nós temos a besta, que é o homem iníquo, que é o filho do pecado. É um homem. Só que antes dele ser um homem, ele é um sistema de governo, uma visão de mundo, uma perspectiva de como dominar os povos. E ali nós temos dois personagens no Apocalipse, capítulo 13. O primeiro personagem está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Aqui, esta besta que sai do mar é o braço político desse homem do pecado. Esses 10 chifres são 10 governos. Essas 7 cabeças é que dos 10 governos, 3 vão cair, permanecem 7. Então, 7 cabeças dominando 10 governos. Esta é a besta do mar, a besta que vai se apresentar depois do arrebatamento. Mar traduz a ideia de povos, raças, línguas e nações. Quer dizer, é uma besta que vai sair do meio dos povos. São governos que, junto com os povos, na autonomia que os povos lhe dão, vão reinar, entregando o seu poder, o seu reino, a sua autoridade, a besta que está sobre ela, o dragão. Nós encontramos uma outra besta em Apocalipse capítulo 17, o versículo 3. A besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 3. Entenda, a besta escarlate é o sistema político antes do arrebatamento, que culmina no arrebatamento, entregando a formação de 10 nações para a besta que vem do mar. Então a besta da terra e a besta do mar é uma continuidade histórica que remonta ao Egito, à Síria, à Babilônia, à Medo-Persa, à Grécia, Roma no primeiro estágio, e depois chega em Roma no segundo estágio, com formação de 10 nações. A besta da terra, e vi ainda outra besta emergir da terra, possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Esta besta da terra é a mulher meretriz antes do arrebatamento. É o domínio religioso, um braço de Satanás. Ela tem a aparência de cordeiro, quer dizer, ela parece com a igreja cristã, mas fala como dragão. A besta da terra. E nós temos uma outra besta. Então nós temos 4 bestas. A besta escarlate, antes do arrebatamento. A besta do mar, depois do arrebatamento. A besta da terra, depois do arrebatamento. E agora vem a besta que é chamado o 8º rei. E esse aqui é o homem do pecado, o filho da perdição. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei. E procede dos 7. E caminha para a destruição. Quem são os 7? Os governos mundiais, desde o Egito até Roma, na primeira e segunda fase. Esses são os 7 reinos. Ele sai do meio deles. Ele é o 8º rei. Quer dizer, lembra lá de Antíoco que vai sair um que não tem a dignidade real, quer dizer, ele não fazia parte dessa tropa, mas ele se levanta e ele assume essa posição. E aí nós temos o Apocalipse capítulo 17, o versículo 3.
uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher é a besta da terra. Então, a besta escarlate e a mulher meretriz é o período anterior ao arrebatamento, e a besta da terra e a besta do mar é um período posterior ao arrebatamento. Então nós temos quem? Vamos entender os personagens. Nós temos 4 grandes personagens. O cavaleiro, nós lemos lá no Apocalipse, foi aberto o primeiro selo, e saiu um cavalo e o seu cavaleiro. Nós temos a besta, que é um homem, o homem do pecado, o filho da perdição. Nós temos o falso profeta, que é um homem também. E nós temos o anticristo, que é também um homem. O Apocalipse apresenta a grande meretriz, 4 bestas diferentes, sendo que a besta do mar e da besta escarlate são 2 momentos históricos distintos. Então vamos entender. Nós temos a besta do mar, a besta escarlate, a besta da terra, a grande meretriz, e no meio a besta e o 8º rei. É preciso identificar quem é a besta, quem é o falso profeta, e desses 2, quem é o anticristo e quem é o cavaleiro. Porque senão nós vamos pensar que temos uma profusão de personagens, mas são os mesmos personagens em estágios de evolução diferente daquilo que eles vão se apresentar no fim. Então, o cavaleiro é a besta, o falso profeta é o anticristo. O cavaleiro e a besta é o 8º rei. O cavaleiro, a besta e o 8º rei, ele vem da besta do mar, que vem da besta escarlate. O anticristo vem da grande meretriz, que vem da besta da terra. Então, avançando o movimento da revelação, nós temos, lá na visão de Daniel, o 4º reino. Depois nós temos 10 reis e o 4º reino do Apocalipse. Então vamos voltar a Daniel, capítulo 2, versículo 20, quando Nabucodonosor, na estátua, ele vê Roma em 2 fases. Roma na primeira fase, as pernas de ferro. Roma na segunda fase, os pés, em parte de ferro, em parte de barro. E veja como é precisa a linguagem profética. Quando ele cita Roma, a segunda fase, apontando para os pés têm 10 dedos. A formação de 10 nações no tempo do fim. Daniel 2,42, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra frágil. Por quê? Porque lembra que no tempo do fim, o homem do pecado, a besta, sai rã, espírito maligno da boca dela. Quer dizer, estes homens farão pactos com as forças das trevas, por isso uma parte é forte, as trevas, e uma parte é fraca, a natureza humana, que não sustenta aquilo que se deve sustentar na sua palavra. E aí nós temos Mateus 12, 26. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Quer dizer, esses reinos que vão formar com poderes malignos, eles têm um quê de fragilidade no meio deles. Então, não é um reino coeso. Alguma coisa acontece que acaba não dando liga. Agora, Daniel, ele vai ver esse mesmo reino
Roma na primeira e segunda fase, descrevendo como animal, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços. Roma na primeira fase. E pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareciam ante deles, e tinha 10 chifres. Roma na segunda fase. Então nós temos a visão do rei, pernas de ferro, que é o que Daniel viu como grandes dentes de ferro que devorava, e Roma na segunda fase, vista pelo rei, parte em ferro, parte em barro, vista por Daniel, pisava aos pés o que sobejava e tinha 10 chifres. No Apocalipse, a primeira fase da visão, a besta escarlate. A segunda fase da visão, os 10 chifres e as 7 cabeças. Então, nós temos a história antes do arrebatamento, seja bem-vinda, e a história depois do arrebatamento. E aqui nós temos a Roma na primeira fase e Roma na segunda fase. O Império Romano, ele foi um império que se desintegrou, ele não foi destruído por um outro império. Na verdade, ele está operando por debaixo dos panos da história e ele se levanta no tempo do fim. Lena, seja bem-vinda. Ele se levanta no tempo do fim, como formado por 10 nações. E assim, Lena, você já foi chegando no final dessa live. Nós estávamos retratando a abertura do Apocalipse, o primeiro selo. E estávamos identificando quem é o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, que é a besta. E aí nós fomos mostrando como que vai se formando esse poderio que vai fazer com que a humanidade, os governantes do mundo, entregue o seu poder a um homem que o apóstolo Paulo chama do homem do pecado, filho da perdição. No Apocalipse, a besta, o cavaleiro branco, cavaleiro montado em um cavalo branco, todos estes são a mesma figura. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Nós, se o Senhor nos permitir, voltaremos amanhã às 20 horas em ponto. Você é nosso convidado para estar aqui, para darmos continuidade na abertura do primeiro selo. Vamos conhecer bem quem são os atores proféticos, para nós sabermos o que vai acontecer a partir da abertura do primeiro selo. Venha fazer parte da minha comunidade. Se você nos ajudar, nós poderemos tornar essa comunidade significante e essa mensagem pode chegar mais longe. Você também pode nos ajudar levando essa mensagem através dos aviãozinhos aos seus amigos. Me ajude a despertar o povo de Deus nessa última hora, porque se a igreja se levantar desperta, o próprio Cristo esclarecerá a igreja dos fatos concernentes à volta de Jesus. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.